Um exemplo, uma pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. A pessoa vai... Nós temos que... Se nós cremos que Ellen White é uma profetisa, e nós cremos no dom profético, a igreja dá ênfase no dom profético. Não em Ellen White especificamente. Ela recebeu o dom profético. Mas o legado que ela deixou, aquilo que ela deixou por escrito. Então, nós olhamos da seguinte forma. A pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. Ela precisa ser instruída sobre isso. Se isso é um ensinamento de Jesus, e nós cremos que é um ensinamento de Jesus, o dom profético, por exemplo, você tem... que o tempo aqui é muito curto, mas você tem, por exemplo, a profecia de Joel no capítulo 2. Você tem o livro de Atos. E você tem esses textos que eu li aqui de Apocalipse. Quando você olha uma vez que nós não cremos no cessacionismo, nós cremos que os dons seriam derramados até a volta de Jesus. Certo. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, verso 6. Então, obviamente, se um pastor, alguém que está estudando teologia para ser um pastor na igreja adventista, alguém que está estudando a Bíblia, ele tem que aceitar todo o ensinamento bíblico que a igreja propõe a ele. Inclusive o dom profético. Ele tem que aceitar todo o ensinamento bíblico que a igreja propõe a ele. Inclusive o dom profético. Complexo. Vamos lá. A grande pergunta nesse ângulo é se Ellen White é para profissão de fé ou não. Se você tem que aceitar Ellen White como profissão de fé ou não. Eu não estou falando de dom profético. Estou falando de Ellen White. Ok? Mas você vai entender esse ponto em breve. Vou colocar aqui para você o texto, acho que são 3 slides nesse caso. Dom profético versus Ellen White. Vamos entender o que é dom profético. Dom profético, inspirado pelo Espírito de profecia, 2 Pedro 1:21, conduz à verdade, João 16:13, nunca contradiz a Bíblia, Isaías 8:20, edifica, consola e exorta a igreja, 1 Coríntios 14:3, reconhecido por frutos espirituais, é um dos frutos do Espírito, Mateus 7:16, testemunha sobre Cristo, Apocalipse 19:10, não se autopromove, não se autopromove, João 3:30, serve a igreja, não a domina, serve a igreja, não a domina, Efésios 4, de 11 a 12, e sempre aponta para o Evangelho, Gálatas 1, de 8 a 9. Isso aqui é você crer no dom profético. Dom de profecia é isso aqui, do lado esquerdo. Vamos para o que Ellen White significa. Contradiz a Bíblia em doutrinas centrais, plagiou autores não inspirados, suas visões mudaram com o tempo, foram alterando de acordo com o interesse dela, errou previsões proféticas e muitas. Eu digo todas, eu sempre digo todas, mas tem adventistas que dói um pouco o ouvido dizer isso, né? Heresias, juízo investigativo, natureza de Cristo, absurdos, heréticos, impôs regras alimentares e de vestuário extra-bíblicas, colocou seus escritos como autoridade final, associou tragédias e castigos divinos específicos a castigos divinos específicos, tragédias que aconteceram no tempo dela a castigos divinos. Olha, vocês estão sofrendo isso porque Deus está castigando vocês. Novamente volta no terremoto, novamente volta em doenças e pandemias da época. Visões que refletem superstições da época e mensagens falsas, dependência e medo na igreja, que é o que foi causado por Ellen White. Então, quando você é batizado, e você é batizado em nome do Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Quando você é batizado em nome do Espírito Santo, você já está trazendo no pacote o dom profético. E todos os outros dons do Espírito. Os frutos do Espírito já estão embutidos dentro da questão. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eles já estão inseridos lá dentro. Já está no pacote. Você foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, do Espírito Santo. Está aqui, ó. O Espírito Santo tem os frutos do Espírito. Um deles é o dom profético, é o dom de profecia. Para que você precisa adicionar Ellen White nessa bagunça?
Para que você precisa adicionar Ellen White nesse contexto? Se ser batizado em nome do Espírito Santo já conclui, já compete, já põe como centralizada o dom profético que está estendido a todos. Todos nós. Se Deus assim o desejar, podemos receber esse dom e atuarmos com esse dom profético para o crescimento do reino. Só que ele insiste em dizer que as pessoas na igreja adventista, elas são instruídas a crerem e aceitarem o dom profético, que Ellen White não está nessa jogada. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Ellen White não é imposta na igreja adventista. Não é imposta. Vamos lá, então. Ele também não pode. Se um pastor adventista, como um membro, o pastor é membro, se ele não aceita o dom profético, ele também não pode fazer parte dessa congregação. É justo. Se um pastor adventista, como um membro, o pastor é membro, se ele não aceita o dom profético, ele também não pode fazer parte dessa congregação. É justo. E aqui ele volta, que a estratégia do mentiroso, desse pastor mentiroso, é o quê? É jogar, combinar as duas coisas. Ele está pegando, volta aqui no meu slide rapidamente para você, que eu coloquei anteriormente, o que esse pastor está falando, ele está fazendo o seguinte, ele está pegando o lado esquerdo, que é o dom profético, com o lado direito, e ele está fazendo assim, ó. Ele está juntando os dois. E falando, você tem que acreditar na mistura dos dois. Não adianta só acreditar do lado esquerdo do lado da tabela. Você tem que acreditar do lado esquerdo e do lado direito. Só que ele não fala isso. Ele chama tudo esse bolo, essa junção, ele chama de dom profético. Mas calma. Deixa ele falar. Eu falei para você, a melhor coisa é deixar o pastor adventista falar. Fala aí, mentiroso. Então eu acho que tem que ficar claro essa separação. Por quê? Dá a impressão que a gente chega lá e diga, olha, fulano de tal, você tem que aceitar Ellen White. Pronto. Não é assim que acontece. Não é dessa forma. Fulano de tal, você tem que aceitar Ellen White. Pronto. Não é assim que acontece. 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 Não é assim que acontece, pastor da igreja adventista do sétimo dia. Não? Interessante. Porque os registros, nós já temos 4 registros já, que vão vir ao ar nesse canal em breve, de igreja em 2025. Em 2025. Membros da igreja adventista sendo excluídos porque rejeitam o papel profético de Ellen White. A comissão chamou, excluiu e removeu as pessoas da igreja. Removeram as pessoas da igreja. Mais um vídeo, porque a continuação é uma continuação, e aí eu vou mostrar para vocês algo importante, mas tem uma continuação nesse diálogo, eu vou mostrar a outra parte do vídeo, importantíssima também. Todo o ensino que a igreja está oferecendo. Não, mas ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas ele só não crê em Ellen White. Mas se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White é profetisa, então nós temos que ensinar isso. Mas espera, Ellen White está acima da Bíblia? Nunca está acima da Bíblia. Mas ele crê na Bíblia, ele crê. Sim, então se ele crê, Jesus, então, se ele crê na Bíblia, quando nós vamos até ele com a Bíblia, nós vamos mostrar o dom profético na Bíblia para ele. A profecia bíblica. As coisas se não... ele não aceitar Ellen White, ele pode ser batizado na igreja adventista? Então, aí ele não está aceitando todo o ensino que a igreja está oferecendo. Não, mas a ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas esse ponto, pastor Joaquim foi excelente nesse ponto, porque ele vai começar agora o debate, por isso que eu falei no começo, o debate foi excelente. O pastor Joaquim agora vai começar a extrair do herege, ele vai começar a extrair do membro da seita o suco da heresia, o suco do adventismo. O que o pastor Joaquim de Andrade está fazendo com esse indivíduo, ele está pegando lá dentro, lá nas entranhas desse indivíduo, toda a podridão do adventismo no sétimo dia, ele está arrancando ali, ó, na frente da câmera, para você ver. A pergunta foi simples. Ele crê em Jesus Cristo, ele crê na Bíblia, mas se ele não crer em Ellen White, qual o problema? Volto a dizer, se de fato a igreja adventista estivesse batizando as pessoas na igreja deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo somente, o Espírito Santo já compete, já compõe dom profético. Ele não precisa apontar para Ellen White para fazer a pessoa crer em dom profético. Não existe isso. O dom profético, ele já está estabelecido como fruto do Espírito. Você não precisa de Ellen White, você não precisa crer em Ellen White. Esse é o ponto que o pastor Joaquim está levantando. Mas o herege, ele não baixa a cabeça.
Por isso que os pastores adventistas, são raros os casos, pastores adventistas vindo para debate. Principalmente pastores da mídia, pastores que estão ali na... Rodrigo Silva nunca participou de debate, nunca. Por quê? Porque na hora que você expõe a podridão dos ensinos do adventismo, fica estampado e eles não têm para onde correr. E esse cara não tem para onde correr. Porque se ele em algum momento disser o seguinte, pastor Joaquim, a resposta correta, tá? A resposta correta. Não creio em ele. A resposta correta para essa pergunta, vou até voltar um pouquinho para deixar o pastor Joaquim de novo interagir. Olha só o que ele disse. Presta atenção de como, se fosse uma igreja correta, se fosse uma igreja cristã, uma igreja de fato verdadeira, a resposta seria completamente diferente. Olha isso. Ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas Ele crê na Bíblia e crê em Jesus. Ele crê no verbo que se fez carne. Ele crê no verbo que se fez carne. Isso não é suficiente na sua igreja. Isso não é suficiente na sua igreja. É essa pergunta que o pastor Joaquim está fazendo. Mas o herege não aguenta, ele não pode baixar. Ellen White, por isso que eu falo, Ellen White tem um controle nefasto dentro da igreja adventista. A Ellen White tem um controle tão grande que esse cara foi colocado diante da crença em Cristo somente. E ele não conseguiu abaixar a cabeça. Isso se chama controle. Isso é controle espiritual. Mas segue o jogo. Olha só a resposta novamente. Só não crê em Ellen White. Mas se Ele só não crê em Ellen White. Ele só não crê em Ellen White. O que é justo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você precisa crer em alguma outra coisa? Para fazer parte da comunidade cristã? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Na Bíblia está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Ellen White? É isso que nós estamos falando aqui? Segue o diálogo mais uma vez. Se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White profetiza... Se nós cremos no dom profético e cremos que... Você vê como ele junta as duas coisas? Volta da minha tabelinha é simples, gente. Isso é dom profético, é a conjunção dos dois pontos. Volta aqui no próximo slide. Vamos para o documento de batismo da igreja adventista. Na lateral esquerda da sua tela, você está vendo declaração de fé. Declaração de fé. Isso é que você está vendo do lado esquerdo da sua tela. Verde, pontos que são positivos na declaração de fé da igreja adventista. Essa é a ficha de batismo. Adventista, essa é a ficha de batismo. Isso aqui a gente está falando de um contrato feito em papel de pão. Isso aqui é dentro do documento de batismo da igreja adventista. E eles alteram esse documento com tempos em tempos para se adequar à pressão que eles vão recebendo. Eles mudam a letra lá rapidinho. Um monte de advogado trabalha em cima disso para ir mudando a letra para ficar fácil para as pessoas interpretarem e verem uma igreja falsa cristã. Mas a gente tem as cópias. Aqui, ó. Lembra quando nós falamos aqui na lista anterior, coisas de vestuário, de alimentação? Vamos lá, pontos positivos. Aceita a Bíblia toda como inspirada por Deus? Excelente, igreja adventista. Aceita o ensino bíblico da Trindade? Excelente. Aceita a morte de Jesus Cristo como sacrifício que perdoa e apaga os pecados e acredita que é salvo pela graça mediante da fé? Esse item 3 já vai contra o juízo investigativo. O item 3. O item 3 já vai contra o juízo investigativo, porque não tem nada de apagar pecados no juízo investigativo. Tá? Dicas de passagem. Mas vamos avançar. Aceita Jesus Cristo como seu único salvador e pessoal da sua vida? Olha só que coisa bonita. Agora a coisa começa a ficar estranha. Decide deixar tudo que prejudica a saúde e a de outras pessoas, evitando o consumo de alimentos impróprios. E ali tem café no meio. Tá vendo ali? Alimentos impróprios, bebidas alcoólicas tem também. Café. Isso aqui é ficha batismal. Próximo, aceita pôr em prática as crenças, princípios bíblicos fundamentais, incluindo modéstia cristã no vestir-se, no uso de adornos, brincos, correntes, colares. Isso é ficha de declaração de fé. É antes do batismo. Abstendo-se de frequentar lugares impróprios, assim como ensina a igreja adventista. A igreja adventista fala que cinema é um lugar impróprio, você está indo contra a sua declaração de fé. Próximo. Agora a gente chega na parte da Ellen White. É óbvio que aceita devolver o dízimo, devolver fiel e voluntariamente o dízimo e a oferta, a todos os mandamentos, inclusive o sábado, óbvio, sábado para salvação, senão não estaria na declaração de fé.
crê e aceita a Igreja Adventista como a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, a única igreja certa, não existe outra remanescente. E por fim, 10, crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente. Então, se você acredita que a igreja remanescente, no item 9, no item 10, você tem que acreditar em Ellen White. Ellen White está dentro da declaração de batismo, de profissão de fé da igreja do 27º dia. Aí vem, aceita o ensino bíblico do batismo por imersão e voluntariamente decide ser batizado, aceita Jesus Cristo a ser intercessor no santuário celestial, aqui vem juízo investigativo, item 12, juízo investigativo, heresia, e depois aceita preparar-se como discípulo e dispõe a discipular pessoas que para breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, participando ativamente da pregação do Evangelho, quem discipularei, aí vem a lista. Então tá aqui, gente. Essa é a ficha direta da Igreja Adventista. Alguns itens da ficha. Aí eles vão, passam 2, 3 anos, eles trocam lá, não tira Ellen White, não cita Ellen White não, fala só dom de profecia agora. Fala só dom de profecia. Essa é a bagunça. Então por isso que volta aqui no vídeo, apresentado, mais uma vez, para fechar esse item. Tá oferecendo não, mas aí. ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas ele só não crê em Ellen White. Mas se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White é profetisa, então nós temos que ensinar isso. Mas espera, Ellen White está acima da Bíblia? Nunca está mas acima da Bíblia. Mas ele crê na Bíblia, ele crê. Sim, então se ele crê, Jesus, então, se ele crê na Bíblia, quando nós vamos até ele com a Bíblia, nós vamos mostrar o dom profético na Bíblia para ele. Ele mostra o dom profético, mas ele não vai mostrar Ellen White. Por que ele não vai mostrar Ellen White? Por uma simples razão, gente. Uma simples razão. Volta na nossa historinha. Ellen White não está lá dentro. O que Ellen White escreveu, o que Ellen White fez, as visões dela, o diabo que acompanha ela, nada disso pertence à caixinha da sola escritura. Não está lá dentro. É simples assim. Mas eles querem colocar, na hora que você vai se batizar, você tem que abraçar esse pacote inteiro. O que está dentro da caixinha dos escolas e o que está fora. Entende o que eu quero dizer? Vamos lá, gente. Avançando para terminar esse vídeo. Resumindo, na Igreja Adventista você se batiza em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo e também em nome de Ellen White, porque sem Ellen White você não é aceito dentro do rol de membros da Igreja Adventista, tá?